nome é Ângelo Viana, eu sou criador do Método Moto e eu vou ajudar você nessa jornada ao longo desse tempo a se tornar um piloto fantástico, excepcional. Vou ajudar você a ter segurança, vou ajudar você a andar por aí sem risco, vou ajudar você a chegar vivo em casa. Essa é a minha meta, tá bom? E o assunto de hoje, como você pode imaginar, a gente vai falar sobre aceleração. E assim, aceleração tem muitas coisas pra gente falar, muitas coisas pra gente falar. E na essência, eu vou trazer para vocês 3 aspectos da aceleração que muita gente não conhece. E o último deles é fator primordial para acontecer acidente. Olha que coisa louca. O que tem a ver a aceleração com acidente? Já sei, se eu acelerar demais, eu estou ligado à velocidade e eu vou cair. Né? Então o último deles vai trazer uma razão para você sobre acelerar, que não é só essa questão de se eu correr demais. Se você correr demais, você vai se acidentar, óbvio. Isso é óbvio. Mas ele vai trazer uma outra razão para você, tá bom? Aspecto número 1, pessoal. Acelerador não é interruptor. Puta, o que é isso? Acelerador não é interruptor. Vou ilustrar para vocês, você vai entender rapidamente o que eu quero dizer com essa frase. Acelerador não é interruptor. Aquela velha mania de bombar o acelerador. Dar aquela cutucada no acelerador. Aquela mania de andar por aí fazendo as manobras, fazendo o teu trajeto e ter esse hábito terrível de ficar bombando o acelerador. Quando eu falo bombando o acelerador, isso é uma coisa que inevitavelmente, invariavelmente a gente faz, tá? Mas quando eu falo ficar bombando o acelerador, usando essa bombada com vários aspectos. O primeiro aspecto é usar a bombada para chamar atenção. Então, como se o acelerador bombando forte no meio dos carros fosse algo que realmente vai chamar muita atenção. A não ser que você tenha um escape extremamente barulhento, né, que é uma coisa que eu também não gosto, né, porque traz aquele barulho, aquela coisa dentro do capacete, aquilo tira a tua concentração, depois de um tempo tá ali ecoando na cabeça. A não ser que você tenha esse escape extremamente barulhento, e aí obviamente quando você dá essa bombada você chama a atenção, esta bombada não serve de nada. Olha que louco. Então, o primeiro aspecto, acelerador não é interruptor. Quando eu falo interruptor, são esses movimentos de clique que a gente faz, né? Esses movimentos... Pera aí, deixa eu pegar um acelerador melhor aqui, que esse acelerador aqui não tá legal. Deixa eu pegar aqui. Pronto, ó. O meu acelerador tradicional aqui. Esse movimento de clique, esse movimento clicado. Quando eu falo interruptor, porque se assemelha a um movimento de apertar o interruptor para ligar ou desligar. Então parece que você está ligando ou desligando o acelerador, fazendo esse movimento bombado aqui. E aí fazer esse movimento de clique, de interruptor que eu chamo, ele traz alguns efeitos críticos. Então assim, o primeiro efeito crítico é que essas bombadas, elas geram um desencontro imediato entre a embreagem e o que você realmente está querendo fazer. Né? Quando você dá essa bombada, principalmente em baixa velocidade, a tentativa que você faz, eu sei disso, a tentativa que você faz é encontrar essa clicada com a embreagem. Tá? Isso é natural. Então você tenta encontrar essa clicada, essa bombada no acelerador com a embreagem. E daí você fica nessa luta intermitente entre encontrar a aceleração, encontrar a embreagem e controlar efetivamente a moto em baixa velocidade. E aí é inevitável. Né? O que acontece é que chega uma hora que você não consegue fazer esse encontro entre acionar a embreagem e casar com o movimento de clique que você está fazendo. E é a hora que você se perde na velocidade, se perde no equilíbrio, tende a colocar o pé no chão, tende a perder movimento, tende a perder o controle da situação, o controle de tangenciamento, de uma série de coisas. E então isso não funciona. Né? Então esse hábito que a gente tem de bombar, ele traz essa consequência. Nessa primeira bombada que você dá, ela gera esse desencontro com a embreagem. Tá? Isso se reflete diretamente na perda de controle da moto. Ponto. Então assim, esse vício é uma coisa que você deve de imediato desconstruir. Tá? Esse é um aspecto dentro do aspecto. Então é um
ponto dentro do aspecto. O aspecto que a gente está tratando aqui é justamente acelerador não é interruptor. E esse é um ponto dentro do aspecto que você deve abandonar de cara, né? Usar essa velha bombada para tentar encontrar com o movimento de embreagem. Eu sempre vou fazer um paralelo com as motos que aparentemente não têm embreagem de comando, né? Então as scooters. Você tem um scooter? Puxa, mas eu não tenho embreagem. É a mesma coisa, né? Você traz com você esse ranço de clique do acelerador. Mais do que nunca na scooter você precisa ser suave. Então você precisa ajustar o controle fino na scooter até para dar tempo para o sistema fazer o que ele tem que fazer. E aí, sobre o sistema, que é um segundo ponto aqui do nosso aspecto 1, o tempo de resposta do motor, quando você usa esse movimento de clique de acelerador, ele não é o mesmo, né? A maioria das pessoas não tem aquele sistema eletrônico de aceleração, né? Que as montadoras usam sistemas diferentes, nomes diferentes. Geralmente ele é conhecido como fly-by-wire, que é um sistema eletrônico. Ele praticamente traz um tempo-resposta de aceleração absurdo, né? Então você mexeu aqui, o motor já está respondendo, já está aceitando aquele comando, né? Mas a maioria maciça das pessoas ainda tem um sistema de cabo. E aí, meus amigos, o tempo-resposta entre você ficar bombando aqui não é o tempo-resposta de motor. E é por isso que você desencontra e tende a ficar acionando a embreagem junto com a bombada. O próximo ponto, aqui dentro desse aspecto, vou ticando aqui, é óbvio que é o desgaste do sistema. Então você tem lá um sistema, ele está funcionando em harmonia, ele foi fabricado, concebido para funcionar num tempo de harmonia, e aí você começa a dar aquela bombada de acelerador, né? E é óbvio que você está estressando o sistema. É óbvio que você está estressando o sistema de injeção, o sistema de aceleração, o sistema de cabo. É óbvio que você está estressando todo um conjunto de sistema. É óbvio que você está mandando uma resposta para o motor muito rápida o tempo todo. Isso gera um desgaste no sistema. Então esse ponto de acelerador não é interruptor, ele é crucial, porque ele traz essa montanhada de informação técnica inicial, tá? Que a princípio você fala, mas isso não impacta na minha segurança diretamente, porque você está falando aqui que os pontos desse primeiro aspecto que a gente está conversando é a questão da bombada, de desencontrar a bombada com embreagem, a questão de desgastar o sistema. Isso não é relevante para o aspecto de segurança, é muito relevante. Se você não tem uma constância, uma suavidade na aceleração, você tem esse hábito de bombar, gerando esse desgaste, você tira um percentual de segurança, porque você injeta aí um desgaste, um componente de risco, que são essas bombadas, né? E o último aspecto, dentro desse negócio de acelerador não é interruptor, dentro desse aspecto mãe, né, o último ponto que eu quero falar é óbvio, é a questão do gasto de combustível. Então imagina que você está lá dando daquela mania terrível de ficar acelerando, e é claro, tá muito claro que você vai gastar combustível como nunca, né? E, meus amigos, eu não preciso nem falar para vocês como é que está o custo do combustível, né? Então você que gosta de ficar dando aquela bombada, tratando o seu acelerador como se ele fosse um interruptor, um clique, e de novo, esse é o primeiro aspecto, tratar o acelerador como se ele fosse um interruptor, né? Não faça isso. E aí, vamos recapitular junto? Aqui, ó, primeiro aspecto, acelerador não é interruptor. Então, para não me perder aqui, o primeiro ponto desse primeiro aspecto, né? Bombada de acelerador, que eu sei que o motivo de bombada é para que você tente encontrar o caminho com a embreagem, não é correto, porque você vai se perder no meio do caminho. Vai chegar uma hora que você vai bombar aqui e não vai conseguir casar esse movimento. E aí é o momento que você perde potência, que você perde controle, você perde controle fino da moto, que é uma outra coisa que a gente vai falar no futuro. Você perde uma série de coisas, tá? Então, abandone isso. Segundo ponto desse primeiro aspecto, tempo-resposta do motor não é o mesmo que você está querendo impingir quando você dá essa bombada. O motor não responde desse jeito, a não ser que você tenha uma aceleração eletrônica, de novo, fly-by-wire, tem um monte de nome por aí, e que eu já digo de cara, é caríssimo.
ela vem guarnecida dentro das motos de alto nível e de alto custo, né? O terceiro ponto é que essa bombada no acelerador que você gosta de dar gera desgaste no sistema. E eu preciso, e esse é um aspecto de segurança direto, eu preciso que o sistema esteja íntegro, né? Quando você faz assim, você gera uma série de desgastes. Você, como eu falei, você gera desgaste no sistema de injeção eletrônica, você gera desgaste no sistema de cabo, no tempo-resposta, no acionamento do motor, no giro do motor, você gera desgaste desnecessário, tá? O quarto ponto é o gasto de combustível, que a gente já falou que está pela hora da morte. Então, para que você vai ficar bombando, gastando combustível, desgastando o teu sistema, tentando fazer esse encontro de ponto com a embreagem e, por fim, perdendo essa mania de ficar bombando? Acelerador não é interruptor. E aí, como é que tem que ser? Suave. Tem que ser um movimento sempre suave. Um movimento medido, um movimento de ganho de velocidade tranquilo, suave. E se você quiser fazer barulho com o acelerador, ache outra forma de chamar a atenção. Mas acelerador não foi feito para isso. O acelerador é um componente fundamental de segurança e a gente vai ver agora nos dois aspectos e você vai ver a importância de ter o acelerador íntegro. E o segundo aspecto chama-se controle fino da moto. Controle fino da moto. Ué, e acelerar para não cair tem alguma relação com controle fino? Que diabo que é controle fino da moto? Controle fino da moto, ele engloba um monte de coisa. Ele engloba o controle de zona de fricção, ele engloba o domínio de baixa velocidade, ele engloba o desencontro, que eu já falei, de acelerador e embreagem. Vou até deixar aqui na frente minha colinha para não perder. Dominar a questão da aceleração, dominar a suavidade da aceleração é fundamental para você ganhar controle fino da moto, tá? Que diabo que é controle fino da moto? Controle fino da moto nada mais é do que você, de fato, aprender a usar a relação embreagem e acelerador. É desta relação, embreagem e acelerador, que se extraem coisas importantíssimas. Como, por exemplo, o entendimento do peso-potência, a sensação do torque, o entendimento do que aquele torque consegue provocar, o tempo-resposta da tua moto em relação ao movimento de aceleração. Não, peraí, você está falando muito técnico, vamos abaixar um pouco, vamos abaixar. Quando eu entendo tudo isso, eu começo a entender o que a moto consegue me entregar à medida que eu acelero, seja acelerando forte, seja acelerando mais devagar. Como assim que ela consegue entregar? Quando eu tenho o ajuste fino da moto e consigo entender essa relação de aceleração, né? E olha, eu não estou falando de mudança de marcha, a forma com que você acelera. Quando você consegue entender, quando você consegue sentir essa questão da aceleração, o controle de fino da moto é inevitável. Ele chega. De novo, que diabo é controle fino da moto? É entender justamente essa relação de embreagem e aceleração, no sentido de efetivamente controlar a moto. Tá bom? Nosso segundo aspecto, quando a gente trata de controle fino, desse traço entre acelerar e comandar a embreagem, é para que você chegue numa coisa que você vai entender lá na frente, quando a gente começar a falar, chamada zona de fricção. Tem vários nomes, tá? Zona de fricção, friction zone, zona cinza, gray area em inglês, tem outros nomes que a turma usa, que nada mais é do que você controlar a ordem de marcha, a ordem de movimento da tua moto, entre acelerar e literalmente dosar essa aceleração, soltando e puxando a embreagem. Tá? Opa, deu tilt aqui, como é que funciona esse negócio? Vou tentar fazer um movimento aqui com a boca, só para você entender em razão de som, né? Mas hoje você dá aquela velha bombada, você faz aquele e tenta casar essa embreagem com esse acelerador, né? E no controle fino da moto, não. No controle fino a gente tem uma aceleração constante, porque acelerador não é interruptor, então a gente tem aquela aceleração constante. E aí você comanda o movimento em ordem de marcha na moto, colocando a mão ou tirando a mão da embreagem. Mas você não está falando de embreagem, o tema de hoje é aceleração, mas aí é que está. O controle fino da moto só vai começar a existir a partir do momento que você
tiver domínio dessa sequência natural de aceleração. Se você não tiver esse hábito de acelerar constante e ajustar essa aceleração, sentindo o som, sentindo a vibração da moto, essa vibração estar equiparada à ordem de marcha que você está usando, e dali você extrair a ordem de marcha de movimento, usando a embreagem para dominar a velocidade, isso geralmente é colocado em baixa velocidade, você não vai conseguir superar esse segundo aspecto que é o controle fino da moto, tá bom? Quando eu falo nesse aspecto, controle fino, em relação ao acelerador, eu estou falando diretamente da moto em baixa velocidade. O tema da live é acelerar para não cair. Pois bem, pessoal, se você não acelerar, especialmente em baixa velocidade, você vai cair. É óbvio. Se você não acelera em baixa velocidade, quando eu falo baixa velocidade, manobras daquelas que a gente faz no dia a dia no trânsito, que é o nosso ponto crítico. Tá? Manobras de penetração no trânsito, manobras de saída entre um movimento de carro e outro, manobras de troca de corredor, manobra de desvio em baixa velocidade, esse é o ponto crítico, porque nesse ponto crítico a moto mostra o peso. Tá? Se você não domina essa relação de aceleração leve, aceleração controlada, constante, sem dar essa bombada, você não consegue dominar, que é o uso correto da embreagem no controle fino. Infelizmente. Tá assim, de qualquer forma, controlar essa aceleração, seja extraindo essa bombada que você faz, seja andar com essa aceleração suave, é fundamental para a gente dar um próximo step de controle da moto em baixa velocidade. E de novo, eu falo isso com meus alunos, olha, desde 2011, 13, entre 11 e 13 quando eu comecei, mas mais forte desde 2013. Eu venho falando a mesma frase. Eu falo, olha, andar com a moto em velocidade, em linha reta, é fácil. Todo mundo consegue. Né? Mas dominar a sua moto, extraindo dela o peso que ela tem, entendendo essa relação de peso-potência, dominar a sua moto em baixa velocidade, no meio do trânsito, isso é uma arte. Isso não é para qualquer um. Tá? O que eu mais vejo é esse sistema de desencontro de aceleração, que de novo, está consignado no aspecto número 1, que acelerador não é interruptor, e agora afeta diretamente o controle fino da moto. E o controle fino da moto é a relação estreita entre acelerador e embreagem. Ó, anote aí esse nome, zona de fricção. Depois você dá uma pesquisada lá, você vai achar um monte de coisa sobre isso. Desencontrar isso, desencontrar esse controle fino de acelerar e o controle da embreagem vai fazer com que você perca potência, vai fazer com que você perca equilíbrio dinâmico, vai fazer com que você coloque o pé no chão. E pé no chão com a moto em movimento nunca é uma boa ideia, porque aí você vai começar a sentir o peso da moto. Vai fazer com que você coloque os dois pés no chão, porque em algum momento você desencontrou a aceleração com que você queria extrair da embreagem. E aí você tende a fazer o duck steps, né, que é aqueles dois passinhos andando no chão. Olha, é uma péssima ideia essa coisa de não extrair controle fino de aceleração, tá bom? E na scooter, eu já ajustei isso com vocês aqui, eu vou sempre trazer da situação mais convencional para situações não de exceção, mas para situações que tem um outro trato, né? Scooter não tem um sistema direto de embreagem, não que você possa acionar, né? Você tem um sistema ali interno que efetivamente funciona como embreagem, ela tem outros aspectos técnicos, mas na scooter é a mesma coisa. Então quando a gente fala para você controle fino do acelerador, ele é muito importante para quem tem scooter. Olha que legal, porque é o seguinte, você consegue na scooter, e o segredo da scooter é esse, é você dosar a aceleração, quanto mais fina, quanto mais leve, quanto mais suave, mais o sistema vai trabalhar, mais você vai extrair uma passagem de ordem de marcha mais suave, uma série de coisas, tá bom? Então, de novo, quando você vai para uma moto convencional, com embreagem, cabo e tudo mais um motivo para você acelerar com suavidade,
manter o controle fino do acelerador, fazer essa entrega entre o movimento de aceleração e o movimento de puxar a embreagem, soltar a embreagem, ganhar potência, ganhar torque, justamente em função dessa ordem de aceleração. Eu vou tentar resumir aqui fazendo um som. Eu sempre faço isso nas aulas quando eu estou com o pessoal, que é basicamente assim. Hoje você tenta controlar a sua moto natural, tá, pessoal? Quem não fizer isso, que atire a primeira pedra aí. Quando você está em baixa velocidade, você tem de fazer esse movimento aqui, ó, embreagem e acelerador, e você tem de casar o acelerador e embreagem, e você dá aquela velha vai dando aquela bombada, somando o freio, enfim, que a gente já falou. É uma confusão só, né? E aqui não, o sistema de controle fino é outro. O sistema de controle fino, ele reza o seguinte: entrou numa situação de baixa velocidade, eu tenho que extrair da moto o que ela tem de melhor em relação de torque e potência. Para eu ter isso, eu tenho que ter aceleração, controle fino da aceleração. A dica é você manter a aceleração alta, constante e suave. E você ir dosando essa ordem de marcha de movimento, tirando a mão, abrindo a mão ou fechando a mão na embreagem. É mais ou menos assim, ó. Isso vai garantir o seguinte, que o tempo todo, enquanto eu use esse sistema de embreagem, o tempo todo eu vou ter uma rotação da moto aceitável. Ninguém está falando para você ter uma rotação alta, isso você ganha com o tempo. E o tempo todo o controle fino que eu quero extrair do acelerador vai estar na mão, porque ele vai estar acionado, e eu vou dosar esse controle fino através da embreagem, tá bom? Acelerar para não cair é um aspecto, um traço direto ligado da física, que a gente tem que colocar bastante atenção, especialmente quando o assunto diz respeito à curva, famigerada curva. Curva, o assunto que mais derruba a gente por aí. Tem dois assuntos que são críticos para moto, para o tema de segurança de moto, que é curva e frenagem, né? Se você perguntar para mim assim, o que mais derruba o pessoal por aí? Vou colocar em gradação de escala, tá? Primeiro, imprudência. Segundo, assunção de risco, assumir risco desnecessário, que é um traço da imprudência. Terceiro, curva. Depois, frenagem, que diz respeito à pecinha que está atrás do guidão, você mesmo, né? E em quinto lugar, vem os aspectos de manutenção da moto. Em sexto lugar, vem os aspectos da via, buracos e tudo mais. E em sétimo lugar, olha isso, terceiros, carros e tudo mais. Geralmente, quando quem anda de moto fala assim, não, moto é perigoso porque eu tenho que pilotar por mim. Isso é uma máxima que eu escuto, eu tenho que pilotar por mim e pelos outros. Fato, verdade, você está correto. Mas as pessoas sempre querem colocar a culpa nos terceiros. Sempre querem colocar a culpa no cara do carro, no ônibus, no outro motociclista. Se eu te falar que esse aspecto, é claro, é importante, mas que ele está lá embaixo na ordem de risco. Você às vezes não se coloca no lugar certo, na posição correta, uma série de assumir risco desnecessário, e aí tende a colocar a culpa no terceiro, tá bom? Acelerar para não cair dentro da curva, e agora começa a bugar, né? Começa a dar aquela travada, que você fala assim, é ao contrário, cara, na curva, porque a curva já tem todo um risco, eu me sinto esquisito na curva, eu tenho medo e tudo mais. Na curva eu devo de fato não acelerar, ou eu devo desacelerar, ou eu devo... E é isso que a maioria das pessoas faz, né? Esse medo intrínseco de curva, esse medo que trata de curva e aceleração, a maioria tem. Os que não têm, são aqueles que assumem risco desnecessário, né? Que estão lá na nossa lista, lá encabeçando os top 5 da lista de risco. Assunção de risco desnecessário. É o cara que esmirilha a aceleração na curva e não está nem aí. Ele não entende a relação de peso-potência da moto, coisa que agora você já começou a entender, porque agora você sabe que acelerador não é clique, e você tem que ser suave para você ir crescendo na aceleração e entender a relação de peso, como é que a moto se comporta, como é que ela distribui essa potência. Você já aprendeu isso no nosso segundo aspecto. Mas esse aspecto de dentro do terceiro, esse terceiro aspecto, que é falar de aceleração em relação à curva, é fundamental,
tá bom? Eu queria falar um pouquinho sobre tração. Eu não vou dar uma aula longa de tração, porque eu quero fazer uma live só de tração, né? Mas assim, vou resumir tração, tá? Tração tem aspectos diretos derivados de força. Então, dentro do conceito de tração tem força? Tem força. Dentro do conceito de tração tem movimento? Óbvio, tem movimento. Dentro do conceito de tração, eu tenho atrito. Tem atrito. O resultado direto da tração é o atrito. Então, entenda, aprenda. O resultado direto da tração é o atrito. E isso é fundamental para que você tenha tração. Mas e a mãe disso tudo? Quem que é a mãe disso tudo? Quem que gera força no motor? E dessa força deriva movimento. Esse movimento deriva de uma distribuição da força diretamente ligada às engrenagens do motor. Dessa derivação sai o atrito, sai o toque de pneu. Isso tudo nasce da aceleração. Óbvio. Tá óbvio, professor. O Rodrigo está colocando aqui velocidade. Rodrigo, vamos voltar. Vamos traduzir velocidade? Vamos traduzir velocidade como aceleração. Tá? Tira o conceito de velocidade, porque quando você coloca o conceito de velocidade dentro da tração, isso se torna perigoso. Né? Você começa a pensar que velocidade dá tração. E não é verdade. O que dá tração e atrito, e movimento, e distribuição desse movimento, essa força de empuxo através do motor nos pneus, é a aceleração. Beleza? Não pense em velocidade, senão você começa a associar. Eu tenho que ter velocidade para ter tração. E nessa não é uma verdade. Você tem que ter a aceleração. Né? Então, bom que você entendeu aí. Tá bom? A aceleração é a mãe do tracionamento da moto. Tá? E óbvio que essa aceleração ela deve ser, a gente já viu no aspecto 2, suave. E é por isso que eu tracei esse limite. Né? Você tem que vir do aspecto 2, que é o controle fino da aceleração, aquele acelerar suave, para você justamente aprender a fazer isso na curva, que é um ponto crítico. Por isso que eu falo para as pessoas, olha, as pessoas querem aprender a andar de moto com aceleração, com velocidade, na via, em linha reta, quando na verdade o ponto de aprendizado, a curva de aprendizado cresce justamente na baixa velocidade, tá bom? A aceleração na curva é crucial, como eu estou te falando, para que você mantenha a sua moto tracionada o tempo todo. Ó que louco! Acelerar para não cair. Óbvio, porque quando eu acelero, eu tenho toda essa distribuição de força, tração, atrito, e eu fico grudado no chão. Eu tenho a moto tracionada o tempo todo. Se eu tenho a moto tracionada, eu tenho atrito. Se eu tenho atrito, eu tenho estabilidade. Se eu tenho estabilidade, eu tenho grip. Se eu tenho grip, muito provavelmente, na curva, eu estarei seguro, porque eu tenho bastante toque de pneu no chão. Ó que legal, ó que louco. O que você está falando é óbvio. Não é não. Não é não. Eu quero compartilhar um negócio com vocês. Aqui a gente está vendo a razão da gente manter a aceleração constante num ato de curva, no movimento curvilíneo. Tá? E essa razão está justamente na distribuição de força. Num movimento curvilíneo, a gente tem aí a ação direta de duas forças. Tá? Uma das forças é a força gravitacional, que está lá o tempo todo. Ela existe sem ação ou com ação. Caso queira ou não queira, o movimento gravitacional, essa força gravitacional sempre vai existir. E ela está lá jogando, trazendo você aqui para baixo o tempo todo. Ela que fica te chamando o tempo todo para o chão. Né? Ela fala, vem para o chão. Né? E a outra, pessoal, é uma força que, do ponto de vista físico, ela não é bem uma força. Ela é um resultado de um movimento, tem toda uma discussão física sobre isso, eu não quero entrar nesse momento, a aula não é de física, mas a gente vai tentar puxar lá nas nossas aulas de física, onde a gente ouvia falar sobre a força centrífuga. Vamos assumir que a força centrífuga seja de fato uma força. Ela não é, do ponto de vista físico, ela não é uma força, tá? Mas o efeito que a gente tem é praticamente de uma força. Então, olha só, para que eu tenha a ocorrência dessas forças,
E principalmente para que eu ganhe a resultante de equilíbrio, que é isso que você está vendo aí no meio, resultante de equilíbrio, eu tenho que ter um componente, a aceleração. Agora imagine que durante uma curva, e é essa mania que as pessoas têm, de tirar a mão do acelerador enquanto fazem uma curva. Não faça isso. Se você tira a mão do acelerador durante uma curva, esse vetor de força centrífuga ele tende a diminuir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Dá para ver? Eu acho que não dá para ver, né? Não está aparecendo a seta aqui, não tem problema. Ó, esse vetor de força centrífuga ele tende a diminuir. Tende a diminuir. Só que é o seguinte, o vetor de força gravitacional, a gravidade que te puxa para o chão, ela não vai parar de existir. Você não vai fazer nada que possa tirar ela dali. Ela sempre vai estar ali. E agora, olha que louco. Não se deixa de acelerar. O vetor de força centrífuga diminui. Enquanto isso, o vetor gravitacional continua ali e você tem um desequilíbrio de movimento. Se você me perguntar qual que é o ponto de perda de tangente de curva, não é uma aula de curva, mas ela está intrinsecamente ligada com a aceleração, eu vou te falar que o ponto, o começo de perda de tangenciamento de curva é quando você desencontra o vetor de força centrífuga com o vetor gravitacional. É quando você desencontra a perda do vetor de equilíbrio, que daí resulta na resultante de equilíbrio, que é o que te mantém em movimento, em gripe, em contato, em ordem de marcha estável durante uma curva. É o que te mantém ali para que você possa exclusivamente pensar em traçado, tangenciamento, jogo de olhar. Tá vendo quantos aspectos existem? Eu não consigo nem dizer, externar para vocês quantos aspectos do motociclismo que são negligenciados, né? Nessa jornada aqui a gente vai estar junto, você vai aprender um monte, eu vou poder dividir isso com você, tá bom? Pessoal, vou fazer de novo a sonoplastia, né? Eu fiz a sonoplastia falando do aspecto 2, que é a questão do controle suave, zona de fricção e tudo mais. Eu vou fazer a sonoplastia do acelerar para não cair em relação à curva, tá? Eu tenho certeza que você faz isso. Ó, curva para esquerda. Você vai fazer uma curva para esquerda, tá bom? E aí você entra na curva. Eu tenho certeza que você tira a mão na curva. Eu tenho certeza que você faz isso. De acordo com a gradação da curva, você faz isso em mais intensidade ou menos intensidade. Às vezes a curva é leve, é suave, e aí você não tira tanto a mão. Às vezes você olha aquela curva, você sente que ela realmente tem um tangenciamento, uma inclinação, um raio, e aí você fala, eu não vou acelerar aqui, eu tenho medo. Olha como a moto está andando, né? Deixa a vida me levar, e aí você tira a mão. Não faça isso. Ó, é isso que você está vendo aqui. Tá? Se você tira a mão, você gera um descompasso do vetor de força centrífuga que diminui e do vetor de força gravitacional que vai estar ali o resto da vida. Independente de você fazer alguma coisa ou não, ela vai estar ali. Então imagina que agora, quando você desacelera esse vetor aqui, ó, ele entra, diminui, e quem tende a ganhar é o vetor gravitacional, né? Quer dizer que ele vai me cair, ele vai me derrubar, eu vou para o chão por causa do vetor gravitacional? Não, não necessariamente, né? A moto tem um movimento inercial, ela vai continuar se mexendo. Mas por conta do vetor gravitacional ganhar corpo, ganhar força, você vai perder o tangenciamento de curva. Esse é o efeito direto de perder o tangenciamento de curva, tá bom? Então assim, acelerar para não cair na curva é fundamental. Mas e aí? Como assim? Quanto eu acelero na curva? Como é que eu tenho que acelerar na curva? Que negócio louco, você está mandando acelerar na curva? Então eu vou dar o hack final, tá bom? Como é que eu entro na curva? Como é que eu quero que você entre na curva? Acabou de passar uma moto aqui. Eu quero que você, de hoje por diante, ponha atenção nisso. Nesse ponto, tá? Eu quero que quando você se deparar com uma curva, seja ela no grau que for,
seja ela na tangente que for, seja ela na complexidade em função do raio, do ângulo e tudo mais, você guarde com você o mesmo método. Eu quero que você entre acelerando, mas menos acelerado do que você realmente acha. Travou. Como é que é isso? Que loucura! Como assim? Como é que eu vou entrar menos acelerado do que o que eu realmente acho que eu tenho que entrar? Dica: observe o cálculo de velocidade da via. As pessoas acham que aquilo foi feito, sei lá, por alguém que quer te multar, né? Eu sei que você pensa nisso. Mas não, viu, pessoal? Tem um estudo de angulação, de tangenciamento, de trajeto, tem um estudo de segurança, tem um estudo de movimento em função do raio, tem um estudo de superelevação, tem um estudo para isso. Então, quem taxa a velocidade da curva, taxa em função disso, em função de ser seguro fazer a curva naquela velocidade. O que eu faço? Tá? Na minha cabeça, eu tenho uma taxação de percentual. Então, assim, se eu vou fazer, eu estou na estrada, então você está em ordem de marcha com velocidade, andando muito rápido. Eu olho a curva e eu contemplo sempre, esse é o meu hack. Tá? Eu contemplo sempre 20% a menos do que eu acho que seria necessário ou aceitável para fazer aquela curva. Eu olho uma curva de 100 por hora, eu consigo, de 80, de 90, eu consigo fazer a 120? É claro que eu consigo, você também consegue. Tá? Mas eu não entro a 120. Isso é um erro gritante de aceleração. Né? Acelerar e entrar com tudo, e aí no meio da curva sentir que está muito acelerado e tirar a mão no meio da curva. É o que você faz. Né? E é por isso que você tira a mão. Porque você entra muito forte na 99% das curvas. Você entra e cria esse hábito danado de desacelerar. Não faça isso. Tá bom? O que eu faço? Eu entro mais suave, menos aceleração, e vou ganhando aceleração de forma gradativa no meio da curva, à medida que eu vou sentindo raio, eixo, inclinação, à medida que eu vou sentindo a ordem de marcha, à medida que eu vou sentindo que aquela marcha que eu escolhi para aquela rotação, para aquele raio, para aquele eixo de curva é adequada, à medida que eu vou tendo esse toque fino, eu vou aumentando a aceleração porque eu deixei na manga meus 20%. Né? Regra: eu abaixo a aceleração e no meio da curva eu vou ganhando a aceleração. É isso que eu falo para vocês, voltando aqui, para não deixar a turma doida, é isso que eu tenho para dizer em relação a acelerar na curva, a acelerar para não cair. Tá? Então assim, dica final disso que a gente falou, de física, de resultante de equilíbrio, esse montalhada de coisa. Tá? Ao entrar numa curva, entre menos acelerado e vá ganhando aceleração e corpo de aceleração à medida que você for sentindo raio, à medida que você for sentindo tangenciamento. Eu coloco uma escala, tudo eu faço escala, tá? Na hora que eu entro na curva, eu tenho a minha escala. A primeira escala é: eu tenho feito o tangenciamento correto dessa curva? Sim. Eu assumi o meu ganho de inclinação correto? Sim. Eu estou olhando para o ponto correto da curva? Sim. Eu estou em ordem de marcha através de uma aceleração constante, ou seja, eu estou acelerando? Sim! Eu estou com aceleração menor e eu tenho espaço para acelerar mais se eu precisar? Sim! Viu quantas coisas? 5 steps para a gente fazer tentar casar a aceleração dentro da curva. Tem muito mais, e eu não quero dar overload mental desse monte de coisa para vocês, mas então por isso, nesse terceiro aspecto, eu vou dar uma parada aqui agora, deixando você pensar que daqui para frente você não pode desacelerar, porque se você desacelerar, a gravidade começa a ganhar, você pode cair, ou, no primeiro aspecto, perder o tangenciamento de curva, e isso pode te derrubar também, por isso que é acelerar para não cair. Eu posso fazer a troca de marcha na curva? Eu posso. Pode ser que você tenha entrado com a marcha errada, pode ser que você tenha entrado com a marcha muito maior e a moto começa a engasgar e você tem que reduzir a marcha. Pode ser que você tenha entrado com a marcha menor e no meio da curva ela está gritando, pedindo mais potência. Qual que é a situação mais grave, a menos grave? A gente fala depois. Pode fazer a troca de marcha? Pode, mas saiba, essa troca de marcha ela tem que ser o mais rápido possível, justamente para eu devolver de imediato ao movimento curvilíneo
a aceleração, que é crucial para manter aquele equilíbrio de vetor de força. Tá bom? Tchau, tchau. Fui! Abraço!